E a CMTU estuda a regulamentação de novos horários para carga e descarga no centro de Londrina. A medida deve diminuir o fluxo de caminhões e até evitar acidentes, como o que levou à morte da motociclista na rua Benjamin Constant. Você, Miyazaki, com as informações. Pois é, né, CG, esse acidente aí que infelizmente chocou todo mundo, ainda vem trazendo muitas repercussões. A gente lembra então que foi na última segunda-feira, ali na Benjamin Constant, né, um caminhão desgovernado desceu a Rio de Janeiro e foi parar lá na grade, então, do museu. E nesse meio caminho acabou atropelando então a motociclista a Irene Maria Santana, que tinha 58 anos. Dona Irene, que era tão conhecida, né? Pois é, depois disso então voltaram as discussões, até porque a gente lembra que em março de 2021 aconteceu um acidente semelhante também ali na Rio de Janeiro, outro caminhão desgovernado desceu, só que aí ele foi parar somente lá na Avenida Leste-Oeste, num ponto de ônibus. Naquele caso, felizmente, não houve feridos, mas dessa vez, infelizmente, Dona Irene perdeu a vida neste acidente. Diante disso, aí começaram algumas discussões, né? Pedidos, então, para a restrição da circulação de veículos mais pesados, de caminhões, no quadrilátero central em determinados horários, ou então a colocação, porque justamente em frente ao museu, 2 acidentes, né? Colocação de barras de proteção, guarda-reio, alguma coisa nesse sentido. Diante disso, nós procuramos, então, o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, para saber, então, o que pode ser feito, se é o caso de repente, aumentar a proteção, se restrição de veículos mais pesados no centro da cidade poderia ajudar. Ele disse o seguinte, que há realmente uma discussão, há uma intenção do município de mudar aí, restringir horários para carga e descarga na área central da cidade, mas por enquanto isso ainda é uma discussão, não tem data, não tem projeto de lei, não tem nada nesse sentido, mas sim que o município vê como uma necessidade no futuro. Vamos ouvir então. O que a gente tem que buscar em Londrina, e eu concordo também, nós temos que fazer uma regulamentação em relação aos horários em Londrina, de carga e descarga, mas nós teríamos que fazer isso uma coisa ampla, com uma discussão ampla, para não prejudicar. Nós não podemos prejudicar o comércio, não podemos prejudicar aquilo que movimenta a cidade, né? Então tem que tentar casar a necessidade da cidade com também com o comércio, enfim, com tudo aquilo que envolve a carga e descarga. De fato, a gente tem que pensar numa regulamentação, mas nesse caso específico, não creio, porque poderia acontecer num desses horários. O que a gente sempre prega e sempre quer que as coisas aconteçam é que, por exemplo, independente, eu não posso aqui fazer juízo de valor, até porque eu não tenho, vai haver um laudo, enfim. Mas sempre a ação preventiva, corretiva dos veículos também é uma ação positiva no trânsito. A gente manter os carros, fazer a manutenção correta, para que não aconteça esse tipo de coisa. Bom, vale lembrar ainda que esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Acidentes de Trânsito. A expectativa, inclusive, amanhã é que esse motorista de 34 anos do caminhão, o ajudante dele, que também estava no veículo no momento do acidente, 2 policiais militares que atenderam essa ocorrência e também 2 testemunhas prestem depoimento amanhã cedo. Essa é, então, a expectativa e, paralelamente, tem ainda a perícia que está sendo realizada pela criminalística. O laudo deve sair em torno de 10, 15 dias e que vai determinar realmente. Havia problemas nos freios do veículo? Houve algum problema mecânico? Ou foi falha humana? A partir daí é que realmente esse inquérito vai poder caminhar respondendo a essas questões. Um acidente tão trágico que aconteceu justamente o quê? No mês de maio, campanha do Maio Amarelo de prevenção, então, dos acidentes de trânsito.